Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta quinta-feira. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com o médico Gonçalo Vecina Neto, que é professor da Faculdade de Medicina da USP e ex-secretário municipal de saúde. Em pauta, os recordes seguidos de casos da doença em São Paulo e no Brasil. Boa noite. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos o médico Mauri Alexandre da Silva Ferreira, especialista em endocrinologia, metabologia e intensivista no Hospital de Transplantes Zerbini. Nosso tema é a relação entre obesidade e gravidade da Covid-19. E ainda nesta edição, um dia após falar em platô, estado de São Paulo bate novo recorde da doença e ultrapassa 300 mil casos. Próxima parada, lotação. Trabalhadores que usam transporte público temem contaminação dentro de ônibus cheios. E você vai ver também socorro em análise. Quase 2 milhões de brasileiros ainda aguardam confirmação do benefício de R$600. É daqui a pouco. Antes, veja as dicas. Até já. De volta, vamos direto ao nosso telão da saúde, ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Até a última atualização feita pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrava 60.632 óbitos e 1.448.753 casos. Novos dados vão ser divulgados em instantes, mas o consórcio de veículos de imprensa que realizam um levantamento a partir dos números das secretarias estaduais de saúde aponta que o país tem 1.476.884 casos confirmados da Covid-19 e 61.314 mortes. Hoje, no estado de São Paulo, já são 15.351 mortes e 302.179 infectados. O estado de São Paulo bateu novo recorde diário. Em 24 horas foram 12.244 novos registros da doença e, segundo o coordenador do Comitê de Saúde, 70% deles são casos agudos. Também foram confirmadas 321 mortes. E vamos ao vivo falar com o repórter Osmar Garrafa, que tem informações sobre a situação do hospital de campanha do Anhembi e de outros do tipo ainda em funcionamento na cidade, que também traz informações sobre o novo recorde de casos confirmados do novo coronavírus no estado de São Paulo, que, como dissemos há pouco, chegou a 300 mil. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que acompanham o Plantão da Saúde. Falamos aqui de um dos 3 hospitais de campanha da cidade de São Paulo. Este aqui é o do Anhembi, é um hospital de portas fechadas, baixa e média complexidade, administrado pela Prefeitura. O outro pela Prefeitura, como já é sabido, do Pacaembu, foi fechado no dia 1º de julho e agora restam 3 hospitais. Este do Anhembi, da Prefeitura, e 2 do governo do estado. O do Ibirapuera, baixa e média complexidade, e o de Heliópolis, que já é um hospital que atende casos mais graves. Vamos então aos números. Aqui no Anhembi, ontem nós tivemos uma alta, hoje já uma baixa novamente. No Anhembi, 1.800 de capacidade, nem todos os leitos ativados. Nós temos aqui 197 pacientes. São 188 pacientes na ala de enfermaria, são 9 na estabilização, 39 altas, boas notícias, e foram 5 transferências de casos agravados e nenhum óbito. No Ibirapuera, também hospital de baixa e média complexidade. Lá no complexo do Ibirapuera, são 268 leitos internados neste momento. Um pouquinho mais de 50%, são 148 pacientes. Já teve o hospital 1.108 altas acumuladas e óbitos até este momento são 7. No Heliópolis, este já é um hospital que atende baixa, média e casos graves. Hospital de Heliópolis com 200 leitos, praticamente 50% da ocupação, são 99 pacientes. Na UTI, 20 desses 99 estão por lá, óbito 45 no total e altas acumuladas 411. Hoje, um pouquinho mais cedo, estivemos no Palácio do Governo acompanhando a coletiva do Centro de Contingência no combate à Covid-19. E um dia depois do governo falar em platô no número de casos registrados aqui no combate da Covid-19, um novo recorde, como você bem destacou, foi registrado nas últimas 24 horas. Acompanhe na reportagem.
Um dia após o governo Dória falar em platô na curva de casos no estado, São Paulo bate novo recorde diário e chega a 300 mil casos de Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registrados 12.244 novos casos confirmados e 321 mortes. Mas para o governo, esse aumento se deve ao maior número de testes que vem sendo realizados no estado. Tem uma grande diferença na forma como a gente identificava os casos há algum tempo atrás e a forma como a gente identifica casos nesse momento. Num primeiro momento, pela dificuldade de testagem, pela dificuldade que o Ministério da Saúde tinha com toda a logística para fazer os testes de PCR, nós só testávamos as pessoas que estavam nos hospitais, nós só testávamos os casos graves. Nós agora estamos ampliando a testagem, nós passamos a testar pessoas com casos leves, pessoas que têm sintomas leves, algumas até sem sintomas. Então, quando se testa esse tipo de paciente numa extensão muito maior, é óbvio que vai aumentar o número de pessoas que apresentam teste positivo, mas sem uma repercussão no hospital. O governo também comentou sobre a taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado, que é de 64,10%, número praticamente idêntico ao apresentado na Grande São Paulo, que está em 64,70%. E segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, essa situação já era prevista. Mas nós vemos aqui exatamente o que já tinha sido previsto no plano. A capital e a região metropolitana com uma melhora significativa e essa presença ainda relevante da pandemia no interior. Os integrantes do Centro de Contingência do Novo Coronavírus fizeram também uma recomendação direta ao governo do estado sobre o município de Itaquaquecetuba, que está com taxa de ocupação das UTIs acima dos 80%. A situação específica do município de Itaquaquecetuba, o Centro de Contingência avaliou os indicadores utilizados no Plano de São Paulo para esse município, que mostra uma taxa de ocupação muito alta de leitos de UTI, bem acima de 80%, e taxas de epidemia, de aumento de internações também muito elevadas, de forma que o Centro de Contingência recomenda que esse município institua a fase de quarentena no nível vermelho. Segundo o Centro de Contingência, amanhã o governo vai promover uma atualização no plano de reabertura gradual da economia, por meio de um decreto, que será publicado nos próximos dias, onde comércios autorizados nas cidades que estão na fase laranja terão a opção de abrir 4 dias úteis com 6 horas para atendimento ao público. O ponto que foi aqui autorizado e recomendado foi que para os municípios e regiões que estão na fase laranja, que é a fase de controle, nós fizemos a avaliação da operação que existe hoje, recomendada, de 4 horas, com o funcionamento aqui de 20% da capacidade. E o ponto que o Centro de Contingência colocou aqui como opcional seria o funcionamento por 6 horas durante 4 dias úteis. O vai-vem dos trabalhadores não tem sido nada fácil na capital paulista. Como nós já mostramos outras vezes aqui no Plantão da Saúde, o transporte público continua cheio, ainda mais com a flexibilização, o que torna impossível o distanciamento social entre os passageiros. É isso mesmo, e a preocupação de quem precisa sair de casa por necessidade aumenta na medida que a aglomeração se torna inevitável. As filas nos terminais e os ônibus cheios, que foram motivo da saída do secretário municipal de transportes do cargo, continuam, assim como a insegurança dos passageiros. Vamos a mais uma viagem com José Paes. As imagens até parecem repetidas, mas acredite, elas são de hoje pela manhã. Um cenário praticamente igual ao do último dia 12 no Terminal Grajaú, na zona sul de São Paulo. Filas e pequenas aglomerações por toda a parte. Naquela data, a gestão municipal havia determinado que os ônibus da cidade só circulassem com os passageiros sentados. Apesar disso, a recomendação não estava sendo seguida por motoristas e cobradores, conforme flagrou a nossa reportagem na linha 675G10.
Eu acho assim, a gente não está seguro em andar nos ônibus, porque está muito cheio os ônibus, né? Eu acredito que a gente corre o risco de ser contaminada. No dia 8 do mês passado, o prefeito Bruno Covas chegou a ameaçar demitir o secretário de Transportes, Edson Caran, caso o problema não fosse solucionado. O secretário municipal de Transportes havia me dito que garantia que nessa semana não haveria passageiro em pé. Se até sexta-feira ele não conseguir fazer isso, a partir da segunda é outro secretário que vai tentar fazer isso. A demissão acabou acontecendo e foi pedida pelo próprio Edson Caran no dia 12, mesma data em que a gente visitou o terminal Grajaú pela primeira vez durante a pandemia. Hoje, 3 semanas depois, nós voltamos ao local e a situação é bem parecida com aquela do começo de junho. Quase ninguém respeitava o distanciamento social. Na linha 675G10, vários passageiros viajavam aglomerados. A senhora não tem como ir de outro jeito para o trabalho? Não, a minha opção é essa, porque como eu trabalho aqui perto do shopping, então ou o ônibus ou a perua, então não tem outra opção. E aí todo dia é ônibus cheio? Todo dia. Tem temor, né? Temor de repente, você chegar no trabalho, passar ou ir para casa. Mas temos que trabalhar. A rotina de quem pega ônibus em São Paulo sofreu inúmeras alterações desde a criação da quarentena estadual. Primeiro, a prefeitura chegou a reduzir a quantidade de coletivos para fazer com que a população não usasse o transporte público. No início do mês, o prefeito Bruno Covas voltou atrás e autorizou a circulação de 92% da frota de ônibus do município. No último dia 25, mais uma reviravolta. Sob a justificativa de que a demanda de passageiros não é a mesma do pré-pandemia, a administração da capital tirou quase 1.000 coletivos das ruas. O sindicato, que representa a categoria dos motoristas e cobradores, foi contrário à medida e estuda uma greve para a semana que vem. A gente não está entendendo mais nada, que, como diz lógico, a gente tem que tomar precaução pela doença, né? Mas não temos o que fazer, porque eles não colocam mais onde na linha. O Sindicato dos Metroviários de São Paulo também anda bastante preocupado com os funcionários do setor. Segundo um levantamento feito pela entidade, mais de 130 pessoas que trabalham no metrô de São Paulo já foram contaminadas pelo novo coronavírus, sendo que 5 delas morreram por causa da doença. Muitas imagens viralizaram na internet mostrando os vagões lotados nessa pandemia. O rodízio ampliado de veículos, uma tentativa da prefeitura de manter a população em casa, só contribuiu para reduzir o espaço no interior dos trens. A administração do município reforçou as medidas de higiene para minimizar os perigos da contaminação no transporte público. Cabines de desinfecção já fazem parte do cenário de algumas estações. Funcionários têm entrado constantemente nos trens para higienizar os locais onde as pessoas mais encostam, e o metrô também vem fazendo uma ação bastante importante de conscientização junto aos deficientes visuais. Nós estamos orientando aqui as pessoas com deficiência visual, inclusive por conta do tato, né, de usar muito o tato, que tem uma maior frequência de higienização das mãos. A ideia é que todos os deficientes visuais usem álcool em gel antes de segurarem nos funcionários que os auxiliam nas estações. O Ricardo não enxerga desde que nasceu e já está seguindo à risca as novas orientações. Sobrou até para Ema, o cão-guia dele. Eu uso uma capa, tipo uma capa de chuva, vocês podem perceber. Ela para e ela deita, então ela é um agente transmissor muito grande, né? E eu sempre estou higienizando o equipamento dela também. Idas, vindas, boas iniciativas, informações desencontradas. Tudo isso junto tem dado indícios pra gente de que as coisas ainda vão demorar para entrar novamente nos trilhos. Uma coisa é o discurso, né, quase sempre lindo, e outra coisa é a realidade, dura, principalmente para aqueles que mais precisam. De qualquer forma, em nota ao Plantão da Saúde, a SP Trans afirma que a linha 675G10 Parque Residencial Cocaia, metrô Jabaquara, está operando, com 90% da frota de antes da pandemia, enquanto a demanda atual de passageiros é de 56%.
A nota diz ainda que a empresa segue monitorando a demanda e a oferta para realizar os ajustes operacionais quando necessário. A SP Trans também reforça que adotou uma série de medidas, como higienização dos terminais e dos ônibus. E diz ainda que, de acordo com a vigilância sanitária, a posição do passageiro não é o fator mais importante na transmissibilidade do vírus, mas sim o distanciamento aliado a hábitos de higiene. Mesmo em estado de calamidade pública por causa do novo coronavírus, o Distrito Federal ainda tem que lidar com a fraude na compra de testes. O Ministério Público suspeita que mais de 30 milhões de reais foram desviados com a dispensa de licitação em meio à pandemia. A investigação apontou a aquisição de kits de baixa qualidade e superfaturados. Foram expedidos 74 mandados de busca e apreensão pela Justiça Criminal de Brasília. A Secretaria de Saúde do DF foi um dos alvos da Operação Falso Negativo. A pasta alega que todo o material comprado e recebido como doação ou pelo Ministério da Saúde foi aprovado pela Anvisa e que os valores estão dentro da média do mercado. O governo federal reconheceu recentemente estado de calamidade pública em Brasília, decretado por Ibanez Rocha, do MDB, onde mais de 600 pessoas morreram e mais de 50 mil foram infectadas pela Covid-19. Os servidores envolvidos em ilegalidades podem responder pelo crime de cartel, organização criminosa, lavagem de dinheiro, fraude em licitação e corrupção ativa e passiva. O grupo especial do MP também cumpriu mandados na Bahia, Espírito Santo, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. E a Caixa Econômica Federal informou hoje que quase 2 milhões de pessoas que se cadastraram para receber o auxílio emergencial estão com o pedido ainda em análise. O prazo para o trabalhador se inscrever e ter acesso ao benefício termina hoje. Vamos ao vivo falar com o repórter Luciano Penteado, que tem mais informações. Boa noite, Luciano. Boa noite, Michele, Celso, boa noite para todo mundo. Esse balanço é de hoje à tarde, né? Balanço mais recente da Caixa, 1.900.000 pessoas estão naquela situação em análise, esperando aí o pagamento desta etapa do benefício, do auxílio emergencial. Como vocês falaram, né? O prazo termina hoje às 11h59, né? E a partir de amanhã só será possível fazer o acompanhamento dos pedidos já realizados, tanto pelo aplicativo da Caixa quanto pelo site do banco. Não é? De acordo com a Caixa Econômica Federal, até agora, 65 milhões de pessoas já tiveram o cadastro autorizado, não necessariamente são pessoas já contempladas, mas o fato é que já foram gastos até aqui 108 bilhões de reais, de acordo com o Ministério da Cidadania. A gente lembra, né? O auxílio emergencial foi aprovado no começo da pandemia, no mês de abril. No começo, o governo Bolsonaro tinha proposto um pagamento de R$200 mensais e após discussões na Câmara dos Deputados, os parlamentares elevaram esse valor para R$600, 3 parcelas de R$600 cada uma, e agora esse prazo foi estendido, né? Mais 2 parcelas de R$600 que serão pagos agora no mês de julho e no mês de agosto. Com essa prorrogação, com essas 2 parcelas a mais, a estimativa do Ministério da Cidadania é que o valor total que será pago com o auxílio emergencial pode chegar aí a 200 bilhões de reais. Vale lembrar, portanto, os caminhos, não é? Se a pessoa quiser ainda tentar fazer o cadastro hoje pelo aplicativo da Caixa ou pelo site, que é o auxilio.caixa.gov.br, auxilio.caixa.gov.br. Voltamos com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Luciano. Vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o médico Gonçalo Vecina Neto, que é professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, ex-secretário municipal de Saúde de São Paulo e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em pauta, os recordes seguidos de casos da doença em São Paulo e no Brasil. Boa noite, doutor Gonçalo. Muito obrigado por voltar ao Plantão da Saúde. E ontem mesmo nós discutimos aqui se São Paulo teria atingido o chamado platô da doença. E justamente no dia seguido ao anúncio do governo de que o estado caminha para a estabilidade, hoje registramos um novo recorde de casos. E aí eu pergunto, qual a sua visão sobre isso? A flexibilização foi um erro? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite.
Eu não tenho a menor dúvida de que foi um erro. Não deveríamos ter flexibilizado. Essa flexibilização está nos custando mais casos e mais vidas. E nós não estamos tendo condição, inclusive, de olhar para o número exato de mais casos e mais mortes, porque estamos testando pouco. Então, nós temos um subregistro provavelmente de 3 vezes. Então, o que nós estamos anunciando pode multiplicar por 3. Reduziu o crescimento, mas reduzir o crescimento não significa reduzir o número de casos. Continuamos crescendo um pouco mais devagar. Ou seja, não é tempo de flexibilização. Temos que manter o isolamento social. Infelizmente, temos que manter o isolamento social, se não quisermos ter mais mortes. Doutor, boa noite. Ao mesmo tempo, em que muita gente diz que a vacina está próxima de acontecer, tem a vacina desenvolvida pela BioNTech e pela Pfizer, mostrando aí que existe um potencial positivo para seres humanos, a OMS afirmou que uma vacina universal seria como o descobrimento do Santo Graal e que isso demoraria décadas para acontecer. Não há uma divergência? Então, a gente está tão ansioso por uma vacina, mas a OMS não está acreditando nisso. Qual é a sua visão sobre esse caso, doutor? Que a OMS é ruim de comunicação, sabe? E eles já fizeram algumas confusões nesse meio de caminho aí. Eu acho que essa é mais uma. Nós estamos próximos de algumas vacinas. Nós já estamos com pelo menos 3 ou 4 delas em fase clínica. Ou seja, fizeram os testes em fase pré-clínica. Começaram a fazer os testes em fase clínica. Fase 1 é quando você testa a segurança da vacina. Fase 2 é quando você testa se ela funciona em pequeno grupo de pessoas. E estamos entrando, e o Brasil está junto em 2 dessas vacinas. A vacina que o Butantan vai testar aqui no Brasil, que é uma vacina chinesa, e a vacina que a Fiocruz vai testar no Rio de Janeiro, que é a vacina da Universidade de Oxford, que está sendo elaborada junto com a empresa AstraZeneca. Então, essas duas vacinas estão entrando em fase 3, quando você vacina milhares de pessoas para verificar se não existem efeitos colaterais e verificar se tem eficácia. Em fase 2, quando você usa um pequeno número de pessoas, algumas centenas, eles já deram bons resultados. Quase todos os pacientes que foram injetados desenvolveram anticorpos, ou seja, a vacina funcionou. Por que então não dá logo? Vacina é um negócio complicado. Por quê? Porque vacina é um remédio que você dá para gente que não está doente. Então, uma vacina não pode fazer mal, porque quem está tomando a vacina é uma pessoa sã. Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso, depois de comprovado em fase 2 que a vacina minimamente funciona, você tem que aumentar muito o número de pessoas que tomam para conseguir expandir alguns efeitos que em pequeno número você não consegue enxergar. Então, vamos estar aí 10 mil pessoas tomando a vacina durante 4 ou 5 meses e vamos observar o aparecimento de anticorpos. Eu acredito que alguma dessas vacinas, ou até as 2, nós vamos ter até o final do ano. E, nesse sentido, quer dizer, 4 meses, morre mais 60 mil pessoas. Então, nós temos também que estar preparados para ter fábrica e produção bem rapidamente. E isto nós estamos também trabalhando para providenciar. O governo federal acordou e fez um acordo com a AstraZeneca para a compra de 30 milhões de doses. A AstraZeneca não vai esperar terminar os testes para começar a produção, vai começar a produção já. De tal forma que se a vacina não der certo, jogou dinheiro na lata do lixo, mas se der certo, em dezembro, por aí, nós já temos 30 milhões de doses para aplicar, pelo menos nos grupos de risco. Estados Unidos fez a mesma coisa, comprou 400 milhões de doses da AstraZeneca, para garantir seu lugar na fila. E a Fiocruz está se preparando para, em seguida, iniciar a sua própria produção no Brasil. A mesma coisa Butantan vai fazer aqui em São Paulo com a vacina chinesa. Se antecipar
correndo algum risco para que nós, se a vacina estiver correta, tenhamos acesso à vacina com pelo menos alguns meses de antecedência ao que seria normal se nós esperássemos toda a fase 3 terminar para então fazer fábrica, para então produzir a vacina. Diante das circunstâncias, é um risco que se faz necessário correr, até porque existem muitas perdas econômicas já, então seria uma aposta grande. Aliás, falando em economia e falando em flexibilização, doutor, eu gostaria de compartilhar contigo e repercutir uma declaração do médico João Gabardo, que era do Ministério da Saúde, hoje é secretário-geral do Centro de Contingência de São Paulo, e ele disse que não se espera cessar as mortes e os casos, que a expectativa é a desaceleração da velocidade de mortes e de casos. Aí, pensando em números, isso é muito bonito. Mas pensando em vidas, em famílias destroçadas com a perda de entes queridos, não fica a sensação de que pode-se fazer mais pela preservação da vida? Com certeza pode-se fazer mais. E esse mais é mais isolamento social e menos flexibilização. Quanto menos nós flexibilizarmos, quanto mais nós tivermos isolamento social, menos contatos, menos casos novos, menos mortes. E é isso que nós deveríamos estar buscando. Não adianta salvar a economia se não vai ter quem aproveite de salvar a economia. Agora, essa flexibilização, daqui até o fim do ano, até o aparecimento da vacina, ela sempre que ocorrer, ela vai gerar um aumento de casos e aí nós vamos ter que retroceder. Que é o que os países que estão fazendo a flexibilização hoje, a Europa e na Ásia, estão fazendo, né? Você libera um pouco, flexibiliza, aumenta o número de contatos, aumenta o número de casos, aumenta o número de mortos e você retrocede. E aí você aumenta o isolamento, diminui o número de casos, diminui o número de mortos e você solta de novo. E é assim que está acontecendo. É ruim, mas não tem outro jeito de fazer. E as pessoas estão ficando também muito nervosas com isso. Então, ter uma perspectiva, ou seja, o plano de flexibilização é algo importante do ponto de vista da cuca das pessoas. Amém. Então, vamos ver como é que a gente vai ir regulando isso até termos a vacina no final do ano, ou a outra hipótese é a entrar na imunidade de rebanho, né? Ter uma imunidade coletiva que diminui muito a probabilidade da ocorrência de novos casos. Pode acontecer, existe uma aposta correndo aí, essa pesquisa de prevalência que está sendo feita aqui, já foi feita a segunda fase, foi feita agora. Na primeira tinha 5% de pessoas que já tiveram a doença, na segunda 10% que já tiveram a doença. Se na terceira, daqui a um mês, nós tivermos 20%, nós estamos caminhando para a imunidade coletiva. Perfeito. O doutor que vai voltar, inclusive, numa outra matéria que fizemos, que está em pauta também a flexibilização. Muito obrigado, doutor Gonçalo. Muito obrigado. Obrigado. Sempre bem-vindo. Boa noite. Obrigado, boa noite. A Organização Mundial de Saúde fez hoje novo alerta sobre os impactos da pandemia no mundo. Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, os efeitos sociais e econômicos da pandemia do novo coronavírus podem ser ainda mais duradouros do que o previsto e durarem décadas. Num evento realizado hoje, foram citadas diversas projeções do Fundo Monetário Internacional e de outros órgãos internacionais. E considerando o atual ritmo de evolução da pandemia, é possível que cerca de 5 milhões de pessoas cheguem a 2030 sem acesso a alguns dos principais serviços básicos, entre eles saneamento básico, assistência médica e até água. Ainda segundo o diretor da OMS, a pandemia não é apenas uma crise de saúde ou um desafio científico, mas, abre aspas, é um teste de caráter para todos nós. Ou o mundo se une para lutar contra o vírus, ou a situação dificilmente será resolvida a curto prazo, fecha aspas. E um estudo sul-coreano comprovou o que parecia óbvio, mas que até então não havia sido provado na prática. A aglomeração prolongada e em lugares fechados favorece a propagação do novo coronavírus. Exatamente, Michele. E partindo desse trabalho, nós analisamos a realidade que vivemos neste momento
em parte do Brasil e em São Paulo. A flexibilização. A ideia é saber o que é possível fazer para afastar, literalmente, esse perigo invisível e tão perto de nós, ao mesmo tempo em que a rotina parece voltar à normalidade. Vamos ver com Jonas Campos. A cidade de São Paulo, que tem mais casos confirmados do que países como a China, onde o novo coronavírus surgiu no fim do ano passado, e o Canadá, vive o chamado período de flexibilização da economia cercada de dilemas. Apesar de ter a seu favor o exemplo e a experiência de países que já parecem ter superado a fase mais crítica da pandemia e que já deram início à reabertura do comércio, dos bares, restaurantes e companhia, por aqui, ainda paira a incerteza frente à superação do temido estágio de pico da doença. Mas por essas imagens da capital paulista, a sensação que fica é a de que, pelo menos perto do velho normal, nós já estamos. Nós estamos começando a voltar a não é um estado de normalidade, mas a um novo normal no mundo todo, em que você tem que continuar evitando aglomerações, ou seja, você tem que manter um determinado grau de isolamento social. Esse isolamento social é fundamental. Nós temos que ter menos encontros, embora busquemos retomar uma vida normal. Evitar a multiplicação de riscos gerada pela concentração de pessoas é o desafio do momento para as cidades e, claro, para os estabelecimentos que estão retomando as atividades. E dentro desse novo normal, todo cuidado é pouco. As medidas higiênicas, distanciamento social e a testagem é o exemplo que nos vem dos países que estão numa situação mais à frente da crise que nós. Os estudos realizados mundo afora também podem ajudar na adaptação de São Paulo e do Brasil ao novo momento. Autoridades sanitárias de Seul, na Coreia do Sul, fizeram uma análise profunda em um escritório de um call center, onde o risco de contágio se multiplicou por causa de contatos próximos e prolongados dentro de um espaço fechado. O estudo, baseado num caso real, mostra com ilustrações que os funcionários do call center do 11º andar trabalhavam agrupados em mesas de até 13 lugares. E em algumas mesas, como essa destacada, até 9 dos 13 funcionários testaram positivo. Eles estavam em um lugar fechado e numa ala do andar junto a outros 137 funcionários, dos quais 79 testaram positivo. E o contato permanente em espaço comum e por muito tempo teve papel crucial para o alto índice de contaminação. Já os testes realizados em trabalhadores de outras alas, mais afastadas do mesmo andar, demonstraram que a proporção de infectados foi muito menor. No restante do edifício, somente 3 pessoas tiveram a confirmação da doença, frente às 927 examinadas. Resultado que mostra o surto nesse prédio de 19 andares, com mais de 1.000 pessoas entre moradores e funcionários, foi causado por um único andar e praticamente por uma ala específica, o que indica que a duração da interação foi a principal facilitadora para uma maior difusão do vírus, segundo os cientistas coreanos ligados ao estudo. Uma dica e um exemplo importante para quem está retomando as atividades presenciais por aqui. A gente derrubou algumas das paredes que tinham no escritório, buscando espaçar mais o espaço entre pessoas. Fornecemos álcool em gel em todas as mesas, lenços umedecidos antissépticos para todos os colaboradores. As janelas ficam sempre abertas, as pessoas estão cada vez mais espaçadas, mais espaço entre as pessoas. Medidas necessárias antes da tão sonhada vacina. Sonho que, se tudo der certo, pode demorar ainda 14 meses, considerando o tempo de testagem e os acertos para a produção em escala. Investir agora nesse processo, mesmo sem a confirmação de um imunizante, é uma estratégia arriscada, mas defendida pelo Dr. Gonzalo. Os Estados Unidos estão comprando dessa vacina que a Fiocruz está trabalhando com ela, a vacina da AstraZeneca, 400 milhões de doses. Eles estão gastando algo em torno de $1 bilhão para fazer a encomenda de uma vacina que não está comprovada. Só que, se essa vacina der certo, e se no início do ano que vem ela estiver disponível, os americanos serão os primeiros a se imunizarem e diminuírem o número de mortes. Neste momento faz falta um Ministério da Saúde que funcione, um presidente que entenda que nós não estamos frente a uma gripezinha.
Pois é, e para a nossa segunda entrevista do dia, nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde o médico Dr. Mauri Alessandri da Silva Ferreira, que é especialista em endocrinologia, metabologia e intensivista no Hospital de Transplantes Zerbini. O nosso tema é a relação entre obesidade e a gravidade da Covid-19. Muito boa noite, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Doutor, por que a pessoa que é obesa, mesmo sendo jovem, ela sofre tanto com a Covid-19? A gente sabe, Michele, que a obesidade ela já é um fator de agravamento quando a pessoa tem alguma complicação e precisa ficar internada. Então, por si só, mesmo sem Covid-19, a obesidade é um fator de agravo. Tá? No caso da Covid-19, até pelo mecanismo de ação da doença, em que existe uma inflamação, nos pacientes graves existe aquela tempestade de citoquinas que vocês já devem ter ouvido falar, que na verdade é uma liberação muito grande de mediadores inflamatórios que causa a disfunção de vários órgãos. E no caso da obesidade especificamente, você já tem um processo inflamatório decorrente do excesso de gordura abdominal, principalmente aquela gordurinha que fica na barriga. E acredita-se que isso seja um fator agravante desse processo inflamatório. Tem outras razões, né? O paciente que precisa de ventilação mecânica, quando o paciente é muito obeso, isso aí é muito difícil você ventilar um paciente, porque você aumenta as pressões dentro do pulmão, né? E isso aí dificulta ainda mais a ventilação. E a gente sabe também que o Covid-19, ele tende a formar trombos. Né, ele tende a formar obstrução dos vasos. E o obeso, até pela dificuldade de circulação, eles também têm essa formação maior de trombos. Então, é um conjunto de coisas que leva ao agravamento. Doutor, e ali uma outra coisa relacionada à obesidade, relacionada à gravidade da Covid, é a questão do diabetes. E a cada dia se sabe algo novo a respeito da doença. E uma das novidades relacionadas à Covid, que foram descobertas agora, essas novidades, é de que muitos pacientes saudáveis, uma vez com Covid, podem desenvolver o diabetes. Por que isso ocorre? E o que o senhor sabe a respeito disso? Isso, Celso, tem a ver com o mecanismo que o vírus da Covid, do SARS-CoV, ele gruda na célula. Ele tem esse nome coronavírus, né, porque ele tem a forma de coroas e tem essas spikes, né, chama spike, que ele se gruda numa estrutura da célula que é o receptor da enzima de conversão de angiotensina. Esse receptor ele está em vários órgãos, no pulmão principalmente, por isso que o pulmão é bastante acometido, mas no pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, responsável pela baixa de glicose, tecido gorduroso, rins, e isso causa um mau funcionamento desses órgãos. Então, o que a gente está observando é pessoas que não eram diabéticas e que se tornaram com o Covid-19 internadas, elas tiveram aumento grande de glicemia e se comportaram como diabetes. E essas pessoas, inclusive, têm um risco de evoluir mal, né? De óbito, maior até do que as pessoas que já eram diabetes. Ou seja, na verdade, ele destrói as células do pâncreas. Ele causa um mau funcionamento por aderir também nas células do pâncreas. O principal órgão acometido é o pulmão, como vocês sabem, né? Mas também tem no pâncreas, esses receptores tem no rim, no tecido gorduroso, então causa um mau funcionamento desses órgãos. Doutor, quando estava passando a reportagem da vacina e tudo mais, a gente estava comentando essa questão da imunidade de rebanho, né? Eu gostaria que o senhor explicasse isso para o nosso telespectador. O que significa essa imunidade de rebanho? Ela é boa, ela é ruim? O que isso Imunidade de rebanho, na verdade, quando várias pessoas elas adquirem o Covid e se curam e conseguem produzir os anticorpos, né? Que no caso é o IgG. Quanto mais pessoas na comunidade tiverem esses anticorpos, mesmo que uma pessoa infectada entre em contato, essa transmissão do vírus é bloqueada, ele não consegue se espalhar, porque essas pessoas elas não transmitem mais os vírus. Entendi. Então isso é imunidade de rebanho. A menos que o vírus também não tenha uma mutação, né, doutor? A gente não sabe bem, né, é um vírus novo, né? Tem 7 meses de doença, é um coronavírus. A gente não é igual ao vírus da gripe. A gente sabe que sempre tem mutação e por isso você tem que tomar vacina anualmente.
Agora, não sabemos ainda quanto dura essa imunidade. A propósito, o Ministério da Saúde acabou de divulgar os números oficiais. Então, 1.496.858 casos no Brasil, 61.884 mortes, 1.252 mortes em 24 horas. Acho que nós não imaginávamos números tão grandes no Brasil quando a pandemia foi iniciada aqui, quando tivemos o primeiro caso em março. E aí, é bom sempre deixar muito claro, porque as pessoas às vezes se habituam com números, mas não são números, são pessoas, são vidas. Aí eu pergunto para o senhor, doutor, chegamos a esse número agora depois de mais de 100 dias de pandemia no Brasil. Não atingimos ainda o pico. O que a gente pode esperar ainda da Covid-19 no Brasil? Eu acho que com a flexibilização você tem que tomar muito cuidado. Eu acho que os grupos de risco, principalmente pessoas idosas, pessoas com doenças crônicas, eles têm que continuar tomando muito mais cuidado, né? Porque nós que estamos vendo isso aí diariamente, eu acabei de sair da UTI, hoje nós vemos todo dia pacientes novos entrarem em UTI graves, né? E a maioria, graças a Deus, sai, né? Mas eu acho que esses grupos especificamente têm que continuar tomando muito cuidado. É porque muita gente ainda acha, flexibilizou, acabou. Pelo amor de Deus, não acabou. Ainda temos uma Covid que está matando e as pessoas de risco continuam pessoas de risco, faça chuva ou faça sol. A propósito, você falou de UTI, a gente vê muito o governo de São Paulo se pautando muito em vagas de UTI, em leitos de UTI. Mas é bom a gente destacar também que existem leitos de UTI em condições, porque foram criados novos leitos, e não porque a doença regrediu. Então é bom a gente deixar muito claro. E essa realidade na UTI, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, até para quem está em casa e ainda subestima a doença, porque não tem ninguém por perto que tenha sido acometido pela Covid-19. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa realidade nas UTIs. Não, realmente, assim, não é uma gripe normal, né? É uma doença com potencial de grave. A maioria das pessoas, 80%, saem bem, né? Tem sintomas mais leves e depois se curam. 15% tem um quadro um pouco mais grave, às vezes precisam ficar internadas, e 5% são essas pessoas, desses pacientes que precisam ficar em UTI. Mas realmente é um quadro dramático quando essas pessoas internadas, muitas complicações, dificuldade de ventilação. Nós até queria mandar as pessoas que trabalham, fique à vontade, por favor. As pessoas que trabalham em UTI, eu queria mandar um abraço a todos os meus amigos e as pessoas que trabalham em UTI, porque realmente a nossa realidade é difícil, né? Eu acabei de vir do hospital, foi um plantão muito corrido e nós vemos diariamente. Então, queria deixar uma mensagem que as pessoas têm que continuar tomando cuidado, porque é uma doença com potencial bastante grave. O próprio doutor teve a Covid. Doutor teve a Covid. Doutor, como que está sendo o seu dia a dia? Como que está sendo a sua experiência, né? O que isso tudo mudou tanto na sua vida e na vida da sua família? No meu caso, eu tive, minha mulher é enfermeira, até queria mandar um beijo para ela. Beijo. Como ela chama? Carol. Carol, beijo, Carol. Beijo para Carol. Seus filhos também, né? E meus filhos também. Lá em casa a gente não teve muito como fugir, porque nós estamos na linha de frente. Meus filhos pegaram um pouco também mais ameno. Mas graças a Deus todo mundo ficou bem lá em casa. Muito bom, doutor. Doutor, eu queria que o senhor falasse o seguinte, existe um perigo... essa vacina está sendo feita com tanta pressa, né? Então, todo mundo fazendo e tal. Nós sabemos que a vacina, acho que mais rápida que foi feita foi em 4 ou 5 anos. Essa vacina aí, talvez em 1 ano. Não é perigoso a gente tomar uma vacina que não tenha tido, talvez, um tempo de acompanhamento dessas pessoas? Não é perigoso a gente tomar uma vacina que, de repente, pode dar uma complicação lá na frente? É uma questão de custo-benefício aí, né, Michele? O quanto você vai conseguir salvar de vidas para as possíveis complicações. Perdas que terão. Porque com certeza deve ter complicação. Essa fase 3, né, que o doutor falou anteriormente, isso aí é justamente para estudar esses efeitos colaterais. É lógico que esse processo ele é acelerado. Inclusive, nós já tivemos lançamento de vacina no caso do surto de ebola na África, que foi acelerado a fabricação de vacinas. Foi essa que foi feita no prazo de 4, 5 anos. Exatamente. E aí, doutor, voltando à sua especialidade, né?
O que é possível ainda para as pessoas que seguem com disciplina, ficando em casa porque podem e tudo mais? O que elas podem fazer para se preservar da Covid? Além dessa questão, claro, da higienização, que é essa coisa básica, mas em termos saudáveis mesmo. Pelo meu tipo de trabalho, eu tenho a possibilidade de ver as pessoas, de fazer a prevenção, de estudar, de atender as pessoas antes de elas adoecerem e quando elas já estão na UTI, quando já estão no estado de doença. Então, as pessoas, devido ao isolamento, elas tendem a comer mais, tendem a usar mais bebidas alcoólicas, inclusive a venda de bebidas alcoólicas aumentou. Então a mensagem que eu queria é que elas continuem comendo direitinho, difícil, dormindo hein, bem. Né? A gente quer comer, a gente quer extravasar, comer um chocolate, né? Eu acho que a atividade física é importante, em espaços abertos, sem aglomerações, tomando todos os cuidados, usando máscara é importante. E eu acho que a mensagem que tem que ficar é isso aí. As pessoas têm que se cuidar mesmo no isolamento em casa. Não pode engordar, né? Tem que cuidar da saúde porque é um perigo para a saúde, né? Exatamente. Mas a gente volta a conversar com o doutor daqui a pouquinho. Já já nós também vamos falar de esporte no nosso Giro de Notícias. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde do Rio de Janeiro, nas últimas 24 horas aconteceram 187 mortes no estado em decorrência do novo coronavírus, chegando a um total de 10.198 vítimas fatais. Mesmo assim, o Campeonato Carioca segue a todo vapor. 3 jogos fecharam a fase de classificação da Taça Rio pelo Grupo A. O Bangu bateu a Cabo Friense por 1-0, Portuguesa e Botafogo ficaram no empate sem gols e o Flamengo venceu o Boa Vista 2-0. Com o resultado, o rubro-negro carioca, que já tinha ficado com o título da Taça Guanabara, assegurou o primeiro lugar geral da competição e pode ser campeão antecipado caso conquiste também o segundo turno do estadual. O Grupo B vai ser definido hoje com os jogos entre Macaé e Fluminense, Vasco e Madureira e o duelo Volta Redonda e Resende. E tem mais polêmica no Campeonato Carioca. Na noite desta quarta-feira, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro emitiu uma liminar favorável ao Nova Iguaçu e a Cabo Friense, suspendendo de forma provisória o rebaixamento no estadual deste ano. Os dois clubes entraram com recurso para cancelar o descenso em função da pandemia do novo coronavírus, alegando que foram fortemente afetados técnica e financeiramente. A decisão ainda precisa ser ratificada em plenário. Enquanto isso, os resultados não poderão ser homologados pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem, e mostramos ontem aqui no Giro de Notícias que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vetou os treinos coletivos em Porto Alegre e chegou a afirmar que a volta do futebol não é prioridade. Diante dessa incerteza sobre o calendário, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, já cogita dar por encerrado o Campeonato Gaúcho e declarar o Caxias, que ficou com o título do primeiro turno, como campeão estadual. O vice-presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, também considera que a competição está ameaçada. Os dirigentes acreditam que, com o início do Brasileirão, previsto para o dia 9 de agosto, não haverá datas para a conclusão do torneio regional. A Liga Norte-Americana de Basquete anunciou que detectou mais 9 jogadores com a Covid-19 na última bateria de testes realizada nesta semana, chegando assim a 25 casos só nos últimos 14 dias. Mesmo assim, esperava-se que esses desfalques não atrapalhariam as equipes na preparação para a volta da temporada, que está marcada para o próximo dia 31 de julho. A NBA terá a reta final da fase de classificação e os playoffs com todos os jogos disputados no complexo esportivo da Disney em Orlando, na Flórida. A Federação Francesa de Tênis revelou hoje que a intenção de contar com o público nas arquibancadas durante o Aberto de Roland Garros deve acontecer entre os dias 20 de setembro e 4 de outubro. A entidade espera a liberação para receber entre 50% e 60% da capacidade total do público. Nas 3 arenas principais, grupos familiares de até 4 pessoas seriam autorizados a sentarem juntos. Já nas quadras externas, 1 a cada 2 lugares ficaria vazio para garantir o distanciamento. As autoridades da área de saúde ainda precisam aprovar o plano. Mas no tênis o pessoal é tranquilo, né? Só fica olhando a bolinha para lá.
bolinha pra cá. Mas a questão não é a tranquilidade, é a proximidade. O duro é o futebol, o pessoal levanta, grita, me abraça, aquela loucura toda. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa. A gente estava falando aqui, né, de manter a saúde, que é difícil nesse tempo de pandemia, você quer comer, as crianças em casa, as crianças estão difícil, engordando. Acho que é disciplina que falta. A disciplina, você vem falar de disciplina. Bom, enfim, tem criança em casa, a criança está lá, quer comer uma coisa mais gostosa e tudo mais. Um estudo desenvolvido no Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas desvendou que um teor mais alto de glicose no sangue favorece a propagação desse vírus aí. Então, quer dizer, se você come muito açúcar, você está mais propenso a pegar essa doença? Nos estudos que... Agora eu vou tomar cuidado, então. Nos estudos que tiveram, Michele, o que acontece é o seguinte, não aumentou a chance de você pegar a doença, mas uma vez você tendo contraído o vírus, você tem a chance de você desenvolver formas graves de doença. Então é importantíssimo você manter o controle da glicemia mesmo, principalmente nos pacientes diabéticos, né, em casa, porque se pegando a doença você tem chance de desenvolver formas mais graves. Qual que é aquela conta, aliás, que o nosso diretor está pedindo aqui para saber se ele está acima do peso ou não? Aquela conta O IMC? Isso. É o índice de massa corpórea, você pega o seu peso e divide pelo quadrado da sua altura. Ou seja, você pega o seu peso e divide 2 vezes pela sua altura. Divide, eu pego minha altura, multiplico por 2. Então vou fazer então, já. Divide o seu... Você pega o seu peso e divide 2 vezes pela sua altura. Primeiro eu preciso ver minha altura, 1,73 m vezes 2. Isso, enquanto você faz esse cálculo... Mas eu não vou contar para o público. Tá. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor, porque se fala muito, pessoas com comorbidades têm maior fator de risco. Acontece que a gente vive num país muito desigual e tem muita gente que sequer sabe que tem comorbidade, acha que é saudável e quando de repente chega o vírus descobre que tem N problemas. Como identificar essas comorbidades de maneira muito rápida para a gente terminar? Eu acho que, na verdade, a gente tem que fortalecer a atenção primária, né? Os pós-saúde, principalmente, tem uma função muito importante fazer nisso. Exames. Isso. E ter uma atitude ativa de você buscar os casos, né? E a estratégia de saúde da família, ela vem nesse encontro. Hoje a gente tem várias cidades no Brasil que tem essa estratégia. Nossa, é altura vezes altura, gente. Altura ao quadrado, altura vezes altura. Estou fazendo aqui... Doutor, ela fugiu das aulas de o mais fácil, Michele, você pegar o seu peso e dividir 2 vezes pela sua altura. Doutor, mas aí 22 é acima, não é? Não, 22 está ótimo. Ufa! É isso aí. Liberada a pizza hoje, doutor. Doutor, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Doutor Mauri Alessandri da Silva Ferreira, médico endocrinologista, intensivista do Hospital de Transplantes Zerbini. Um abraço para a Carol, enfermeira, esposa do doutor, para os filhinhos dele de 10 e 4 anos de idade. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, doutor? Obrigado, Michele. Obrigado, Celso. Foi um prazer estar com vocês. Eu que sempre assisto vocês no Gazeta Esportiva, né? E foi um prazer imenso. Que time o senhor torce, doutor? Palmeiras. Que beleza. Então vem aqui um dia no Mesa Redonda assistir o nosso programa. Pessoal, o Plantão da Saúde desta quinta-feira fica por aqui. Nós te esperamos amanhã com mais informações e esclarecimentos de dúvidas para você e para sua família. É verdade, eu adoro dizer isso, né? Sempre com entrevistas com os melhores especialistas para falar sobre o novo coronavírus. Uma boa noite para você, até amanhã. E você fica agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau.